E eu encerrei a aula passada perguntando, você sabe o que significa hipersensibilidade? Aí até eu respondi, né? Na verdade, a resposta, que a gente diz que é uma resposta exacerbada, exagerada, que traz prejuízos à saúde, ou seja, ocorrem reações exageradas do sistema imune, reações de tecidos e potencialmente graves, né, que são as alergias. Então, isso é uma resposta do sistema imune, tá? Pode ser até uma resposta exagerada, exacerbada, tá bem? Vou só admitir quem está pedindo para entrar. Ok, vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Me responde para mim, por favor. O slide está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Sim, né? Ótimo, então vamos continuar. A gente classifica essa hipersensibilidade, tá? Tem algumas classificações. Quer dizer, então tem a 1, tem a 2, tem a 3. Isso mesmo, a gente classifica elas, tá? E uma vez classificada, a gente vai explicar direitinho cada um. Vamos lá. A gente só volta aqui para admitir algum colega que está pedindo para entrar. A hipersensibilidade tipo 1, ela é uma resposta imediata ou anafilática, tá? É quando uma pessoa, por exemplo, a gente diz que é anafilático. Ela é medida, né? E mediada pelo IgE, imunoglobulina, IgE, tá? E suas células primárias são quem? Mastócitos ou basófilos. Quando a gente fala de hipersensibilidade tipo 1, na hora que a pessoa tem contato, é imediato com alérgeno, já começa ali uma reação. Então, ela se manifesta em minutos após a exposição ao alérgeno, tá? O qual normalmente entra no organismo por meio de ingestão, inalação, injeção ou contato através de mucosas ou pele. Então, a hipersensibilidade tipo 1, na hora que entra em contato o seu organismo com o alérgeno, automaticamente começa ali uma reação a essa resposta, a esse alérgeno, tá? Começa automaticamente uma alergia. Eu mesma fui vitimada, uma vez eu precisei, eu entrei num quadro viral, na época da faculdade, inclusive, tem épocas que a gente está estudando muito, né? Você se prende muito a estudar e acaba não se alimentando bem. E eu estava nessa correria, e lembro que peguei uma virose, precisei ser internada, né? Já precisei passar o dia em internação, até para observação e hidratação, né? E nesse momento, havia sido prescrito para mim um soro com complexo B. Imediatamente, quando esse soro com o complexo B adentrou meu organismo, eu comecei a ter uma reação alérgica, tá? Foi de imediato mesmo, no momento que estava sendo colocado, já começou uma reação alérgica, aí eu mesmo já sinalizei, já estava na reta final da faculdade, já tinha passado por imunhemato, a disciplina. E tendo uma reação alérgica, o meu corpo começou a pinicar, né? Os membros superiores. Imediatamente, a técnica que havia feito, né? Colocado soro com a medicação, ela já puxou ali de imediato, já chamou o médico, aí já teve que entrar com um antialérgico, porque eu sentia os meus braços como se eles estivessem formigando, né? Pinicando, formigando, a palavra é essa, formigando. E eu senti, principalmente, em especial, onde eu estava fazendo uso da medicação, com o soro naquele momento. E aí foi de imediato a suspensão e já a troca da medicação.
E ali eu entendi que um soro com complexo B, o meu organismo, ele tem reações alérgicas, né? Pode ter sido só naquele momento? Pode ter sido naquele momento porque eu estava com a imunidade baixa. Mas eu prefiro não arriscar. Então, todas as vezes que eu preciso ser hidratada, né? Que isso acontece muito raramente, mas quando eu preciso ser hidratada, eu sinalizo. Eu já manifestei reações alérgicas a soro com complexo B. Então, toda vez que eu preciso ser hidratada, eu já digo isso, né? Então a gente já não pode colocar no soro complexo B, porque ela tem reações alérgicas a isso. Pode ser algo momentâneo? Poderia ser, mas é melhor não arriscar, tá? Melhor. Então, vamos lá, vamos adiante. Então, ela se manifesta em minutos após a exposição, a hipersensibilidade tipo 1, tá? Esses alérgenos, eles podem ser o quê? Poeira, ácaro, constituintes de alimentos, medicamentos, substâncias químicas, pelos de animais, toxinas de inseto, entre outros. Eu também tenho mais um exemplo para dar para vocês. Eu trabalhava com uma pessoa e nós trabalhamos a manhã inteira e quando foi na parte da tarde, nós recebemos a notícia de que o pai dela havia falecido no grupo, né? Isso foi há uns 3 anos atrás. Havia falecido. E eu, então, mandei uma mensagem, né? O que aconteceu? Ela disse, Conceição, ele foi picado por uma abelha meio-dia e 13h30 ele já tinha ido a óbito. Então, muito rápido, né? E uma reação alérgica. Ele nunca tinha sido picado, então não sabia que tinha essa reação alérgica. Ele foi picado e começou a sentir mal e foi levado para o hospital. Mas como era no interior, né? Demorou a chegar no hospital, socorro, enfim, ele foi a óbito por essa reação alérgica, tá? Então, hipersensibilidade do tipo 2 é também conhecida como hipersensibilidade citotóxica, tá? Ela é mediada principalmente por anticorpos, o IgG, o IgM, e complementos. E as células são quem? Os fagócitos e natural killer, né? A sua manifestação, ela geralmente ocorre de 5 a 8 horas após o contato com o antígeno. Pode afetar vários órgãos e é comum nos casos de transfusão de sangue incompatível, olha aí, ó, anemia hemolítica do recém-nascido, hipersensibilidade a medicamentos, doenças imunes, entre outras, tá? Como é que é feito o tratamento? O tratamento é feito por anti-inflamatórios e imunossupressores, tá bem? Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com pacientes que estão sendo medicados, tá? Vocês, em especial, que atenderão pacientes e farão prescrições de medicamentos, precisam ter muito cuidado com isso, tá? Entrou com a medicação, pede para a pessoa esperar um pouquinho ali, esperar um pouquinho e, a partir daí, observar esse paciente, tá? Só um pouquinho, vou só ver se tem alguém para admitir.
Ok, vamos lá. O que seria hipersensibilidade tipo 3? É também conhecida como hipersensibilidade imune complexa. É mediada por complexos antígenos anticorpos, tá? Dentre eles o IgG, tá? Sua manifestação ocorre entre 3 a 10 horas após a exposição antígeno e participam primeiramente, né, das respostas os neutrófilos e o sistema de complemento, tá? Essa resposta, a gente diz que é uma resposta primária, tá bem? As suas manifestações clínicas são quem? Eritema, um edema, uma necrose e hemorragias. São exemplos quem? A dengue, ebola, febre amarela, o sarampo, a cachumba, a catapora, lúpus, nefrite pós-infecciosas, venenos de animais peçonhentos. E qual é o tratamento? É feito por anti-inflamatórios, tá bem? A hipersensibilidade tipo 4, também conhecida como celular ou tardia, é mediada por quem? Macrófagos e linfócitos T, tá? Manifesta-se de 20 e 24 a 27 horas após a exposição do antígeno. Então, esse aqui, você, uma vez tendo contato com o antígeno, pode ser de 24 horas até 27 horas. Os alérgenos se difundem através da pele ou mucosa e vão ativar quem? Os macrófagos e a imunidade celular. São exemplo quais doenças? As doenças autoimunes e as dermatites de contato, tá bem? Às vezes você teve um contato 2 dias antes, você começou, na verdade, a ter uma reação alérgica. Aí você vai ao médico e ele fala, teve contato com alguma coisa de imediato? Você fala, não. Mas você pode ter tido um contato 2 dias e meio atrás, tá? Quase 3 dias atrás. Mas é uma reação alérgica, precisa estar atento, viu? Não necessariamente as reações alérgicas, elas são imediatas, tá? Aí depende muito do grau dessa hipersensibilidade do indivíduo, tá bem? Elas podem aparecer até 2 dias e meio depois, essa reação alérgica. Aí depende muito do grau da hipersensibilidade ou como ela está classificada, em 1, 2, 3 ou 4. Mas pode ser imediato ou como pode ser até 2 dias e meio depois, tá? Saibam disso. Às vezes você come um alimento e você espera que imediatamente você tenha uma reação alérgica, né? Mas isso pode acontecer até 2 dias e meio depois, fiquem sabendo disso. E as alergias, como eu já disse antes, nós manifestamos ao longo das nossas vidas, depende muito do sistema imunológico de cada indivíduo. Então, vamos adiante. Quando a gente fala de imunização, imunizar quer dizer que a gente precisa combater os patógenos, tá? Essa imunização, ela pode ser feita de algumas formas. A vacina, ela é um tipo de imunização, tá? Por que a vacina existe? Para evitar que a gente pegue a doença, para evitar que a gente adoeça, tá? Que a gente manifeste sintomas clínicos dessa doença. Então, a imunização, ela é o processo em que o organismo adquire a capacidade de se defender contra quem? Doenças infecciosas, tá? E tornar-se o quê? Imune, tá? A essa doença. Assim, quando a pessoa imunizada fica exposta à doença, seu sistema imunológico, ele poderá reagir rapidamente com eficácia, prevenindo quem? A infecção, tá? Então, assim, a imunização, quando você fala, eu estou imune, por exemplo, a catapora, a cachumba, ao sarampo, você ou já teve contato direto, ou você já pegou a doença e já manifestou sintomas clínicos, ou você está imunizado pela vacina, tá certo? Então, é dessa forma que a gente pode se considerar imune.
tá? Caso contrário, se você não pegou a doença, se você não fez uso da vacina, você está vulnerável a pegar a patologia e manifestar os sintomas clínicos, tá bem? A imunização, ela pode ser de que forma? Natural, artificial, ativa e passiva. O que seria natural? É desenvolvida a partir de infecções clínicas ou transmitida via transplacentária ou pelo aleitamento materno. Isso é o natural. A artificial, ela é decorrente de quem? Da administração de vacinas, tá? E soros, tá? Hiperimunes, tá bem? Então, artificial é aquela que você pega o indivíduo e leva para ser vacinado. Nós temos aí, na primeira infância, um calendário que temos que seguir com as crianças para que sejam imunizadas. Por quê? Para você diminuir a função do calendário, mas é diminuir a patologia e também a morte, né? Quando você immuniza essa criança, você diminui, tá? Ela ser internada por aquele patógeno, por aquela doença, né? E também diminui a chance de morte ali, porque a gente sabe que o fator imunológico da criança, ele está em desenvolvimento. Então, quanto menos doenças ela pegar, de uma forma preventiva, vai ser bom, porque ela vai adoecer menos, tá? Mas quando ela se imuniza, tá? Quando ela faz uso da vacina para isso é muito bom, porque cria um anticorpo, tá? O seu próprio organismo criou um anticorpo. Por quê? Porque a forma artificial, que é através da doença, tá bem? Então, a gente precisa diminuir esse através da doença, com relação à criança, os riscos hospitalares, tá? Porque a gente sabe que cada dia é a chance de infecções hospitalares. Então, assim, só interna se for extremamente necessário. Não precisa internar? Não interna, trata em casa, entra com a medicação, monitora, acompanha, porque a pessoa que está ali já está com a imunidade baixa, está vulnerável, e você ainda vai ser internado, e uma vez internado, com essa imunidade baixa, você está vulnerável a infecções. Tá? É 1,33 a chance de infecções por dia, tá? Em ambiente hospitalar. Então, a imunização ativa, ela se adquire a partir de quem? Do contato com o antígeno e desenvolve a memória imunológica. E a imunização passiva, ela ocorre quando o organismo, ele recebe os anticorpos prontos, não há contato com o antígeno e não desenvolve memória imunológica, tá bem? Então, tudo aquilo que é ativo é o quê? Se adquire a partir do contato direto com o antígeno e desenvolve memória imunológica, anticorpos. E a imunização passiva ocorre quando o organismo recebe esses anticorpos prontos. Não há contato com o antígeno, então não desenvolve uma memória imunológica. Então, a gente tem aí o quê? A gente tem uma imunização, ó, passiva, natural e adquirida aqui, ó, tá? Bebê aí no ventre da mãe, a mãe gestante. As vacinas que ela tomou na gestação, tá? Essas vacinas... Gente, tem alguém com o microfone ligado, não é possível, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Fred. Só um pouquinho, pessoal. Ok, vamos lá.
As vacinas que essa mãe tomou no período gestacional, tá? Porque a gente faz uso de vacina quando você está grávida, né? A mulher tem as recomendações das vacinas. Ela acabou que imunizou o filho. Só que ele vai fazer esses reforços já no primeiro dia de vida, quando nasce, ele já tem um calendário que ele tem que cumprir aí de vacinas. Esse calendário, ele é bem extenso, até 5 anos e 29 dias, tá bem? Até quase 6 aninhos, é bem extenso, e depois são os reforços que devem ser feitos, tá? Aqui é a vacina, tá? Que começa logo depois que o bebê nasce, tá bem? Então, vamos adiante. O processo de regeneração, pessoal, vamos falar um pouquinho, a gente já falou de hipersensibilidade, nós passamos para vocês algumas características clínicas, no caso de lesões, né? Mas o nosso organismo, ele também responde quando nós sofremos algum tipo de lesão, tá? Sofreu algum tipo de lesão, o teu organismo, ele vai responder, tá? Foi algum ferimento, foi alguma pancada, o que aconteceu? Algum trauma, o que aconteceu? Então, o organismo, ele vai responder. Mas para que ele responda, ele depende da imunidade, tá? Do seu fator imunológico. O que influencia no fator imunológico? A hidratação, a alimentação, a atividade física, tá bem? Então, esse processo de regeneração, ele acontece quando o tecido danificado, ele é substituído pelo mesmo tecido de origem. Dessa forma, ocorre a restituição e integridade estrutural e funcional do órgão, tá? A cicatrização, ela ocorre a substituição permanente do fibroso, constituído de fibras colágenas depositadas por quem? Fibroblastos. Então, quando a gente ouve falar em cicatrização, o que aconteceu ali? Ocorreu uma substituição do tecido, tá bem? A estrutura original não é restituída e implicará na perda de função do órgão ou tecido lesionado. Eu queria que vocês olhassem bem aqui para essa imagem, essa aqui, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Você percebe aqui, tá? Que tá mais fundo, né? Aqui houve uma lesão, um corte, e aí passou pela cicatrização, e aqui ficou um pouquinho mais fundo, né? O que isso quer dizer pra gente? Aqui houve um processo de cicatrização, tá? Então, aqui teve uma reestrutura, sim, teve. Não foi a original, claro, né? Perdeu. A estrutura original não é reconstituída, não é restituída, tá? Então, aqui, esse fundinho é porque perdeu o tecido, tá? O organismo se encarregou de cicatrizar, sim, mas aqui ficou a cicatriz da lesão, tá bem? Indícios estéticos de que, através de tecnologia, isso pode melhorar muito, tá? Mas, no primeiro momento, é assim que fica, tá? Passa pelas fases, claro, de cicatrização, remodelamento, mas é assim que fica. Há indícios científicos, né, e tecnológicos de que a estética, né, pode melhorar bastante em uma segunda fase, tá? Mas nesse primeiro momento o organismo se encarrega de fechar, tá? De cicatrizar, e aí, claro, às vezes tem a lesão, tá bem? Tá? Então, vamos adiante. Vamos só falar um pouquinho dessas fases, tá? Durante o processo de cicatrização, ocorrem as etapas. Que etapas são essas? As etapas desse processo de regeneração. Então, vem quem? A inflamatória, a fibroblástica e o remodelamento. Tá? Essa fase inflamatória da cicatrização, ela tem logo início imediato após a ocorrência da lesão. Nela ocorrem quem? Fenômenos vasculares, coagulação do sangue, migração celular e liberação de fatores de crescimento, tá? Essa inflamação, ela vai promover o quê? A chegada dos macrófagos, tá? Libera os fatores de crescimento para quem? Os fibroblastos e os vasos sanguíneos.
Então, a gente pode dizer o seguinte, a cicatrização, boa vascularização, tá? Por que pacientes com diabetes têm dificuldades de cicatrização ali? Porque não tem uma boa circulação sanguínea naquele local, tá? Dessa forma, problemas circulatórios. Ou seja, há a dificuldade de chegada de todos os fatores de cicatrização, que são trazidos por quem? Conduzidos por quem? Quem leva? O sangue, tá bem? O sangue é que leva. Então, nessas feridas crônicas, é comum a presença de tecido que desvitalizar e necrótico, aderido ao leito da lesão. E a cicatrização não ocorre em grande parte da ferida, ficando de que forma? Exposta, aberta. Porque não há vascularização naquela região. Aí vem o quê? A necrose. Infecciona, vai infeccionando e vem a necrose. Vamos mostrar aqui um exemplo para vocês. Ó, isso aqui é uma ferida crônica. Olha aqui, ó. Olha a outra aqui, ó. Tá bem? Não há circulação sanguínea, vascularização. Há dificuldade aqui para circular o sangue. E quem leva tudo para esse processo de cicatrização é o sangue. Se não há, entendeu? Vai o quê? Vai infeccionar e vai necrosar. Tá bem? Mais um exemplo, tá? Ó, feridas crônicas aqui, ó. Não há circulação sanguínea, consequentemente, o processo inflamatório aumenta a infecção e aí necrosa, tá? Então, a fase fibroblástica é caracterizada por quem? Pela formação de tecido de granulação, tá? Os fatores de crescimento, eles induzem quem? A proliferação de fibroblastos e a síntese de matriz conjuntiva, tá? Que é chamado de quem? Gênero. Formando assim o quê? O tecido de granulação, onde são depositados as fibras de colágenos, formando quem? A cicatriz provisória. Nessa fase, o tecido ele é altamente vascularizado, de aspecto granular, rosa ou avermelhado, macio, úmido, frágil e de fácil sangramento. Tá bem? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Isso aqui é o tecido de granulação, tá? Iniciando aqui a cicatrização, ó, granulação. Tá bem? Então, se tiver nessa fase, está cicatrizando. Pode-se dizer o seguinte, está sarando, vai cicatrizar. Só que está vulnerável. Essa fase, às vezes, é uma fase que começa uma coceirinha. E aí, o paciente, às vezes, quer coçar, arrancar ali a pelinha, tá? A primeira pele que está sendo reconstruída, a regeneração ali daquela pele. E aí, acaba sangrando novamente, porque está sensível, está vulnerável. Então, vamos adiante. No final da etapa da fase fibroblástica, o tecido de granulação, ele se regenera, a fibrose, ela vai se formando e a cicatriz, ela começa a clarear, ela vai clareando, tá? Vai começando a clarear, tá bem? E uma vez clareando, já está na última fase, né? Fase da cicatrização. Vamos adiante. No final da etapa fibroblástica, o tecido de granulação, ele se regenera. Olha aqui, ó. A fibrose, ela vai se formando e a cicatriz, ela vai o quê? Clareando, vai ficando mais clarinha. Então, aqui a gente tem quem? Por fim, a etapa ou a fase de remodelamento, tá?
no qual ocorre a substituição lenta e gradativa das fibras, o quê? Colágenas, desorientadas por fibras e orientadas, tá? E a cicatriz, ela vai se tornar o quê? Definitiva, com aparência branca, maleável e resistente. Olha aqui, ó. Tá bem? Mas há organismos que têm reação, conseguem reagir nessas fases, tá? Essas reações que esses organismos apresentam, elas tratam-se de quê? Que reações são essas? Que esses organismos, eles podem apresentar? Há organismos, na verdade, que formam queloide, tá? Você sabe como se forma a queloide? Ela se forma devido a quê? Um defeito genético, que controla o quê? A cicatrização. Esse defeito, ele causa o quê? A deposição de fibrose excessiva no local da lesão, e a cicatriz, ela se torna o quê? Deformada e tumeriforme da pele. É que tem queloide. A pessoa primeiro precisa ter o quê? A predisposição genética, tá? Eu já ouvi gente dizer, nunca teve queloide na vida, diz, nossa, teve uma lesão tão grande, tá com medo de aparecer uma queloide. Aí eu já perguntei, mas você já teve em algum momento queloide? Porque você já deve ter se cortado ao longo da sua vida. Você já se cortou já várias vezes. E apareceu queloide? Não, então não vai aparecer agora. Entendeu? Porque ela começa a aparecer logo nas primeiras fases de vida. Nas primeiras fases da vida. Se você não teve, com 50 anos, você vai ter medo de aparecer. Se ela tivesse que aparecer, ela já teria aparecido ao longo da sua vida. Primeiro, é a predisposição genética que você tem que ter. E segundo, você tem que se lesionar para ela aparecer. Ela não vai aparecer sem lesão, tá bem? Então, existem os fatores que retardam a cicatrização. São eles o quê? Idade muito avançada, ou neonatos. Por quê? Porque o neonato é o bebezinho que acabou de nascer, ele vai ainda formar o seu sistema imunológico. Má nutrição, imunossupressão, alterações da circulação, indivíduos que fumam, que é o tabagismo, a movimentação no local da ferida, muita aderência, atrito naquele local. Então, demora muito cicatrizar. Infecção da ferida e uso de medicamentos como quem? Glicocorticoides e quimioterápicos. Então, há fatores que demoram muito mais, tá? A favorecer a cicatrização. E se tudo isso tiver associado a quem? A diabetes, pior ainda, né? Tem que ter muito mais cuidado, tá bem? Muito cuidado mesmo, tá? Só um pouquinho.